Olá, pessoal! Vocês já se perguntaram como um único evento pode mudar o curso da história para sempre? A Primeira Guerra Mundial foi uma das maiores tragédias da humanidade, tendo como consequência a morte de milhões de pessoas e a destruição de impérios antigos. Mas o que levou a esse conflito tão catastrófico? No vídeo de hoje, vamos explorar as causas e consequências da Primeira Guerra Mundial e entender como esse evento traumático moldou o mundo em que vivemos hoje. Vamos descobrir juntos como o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando iniciou uma cadeia de eventos que mudou a história para sempre. Então, preparem-se para uma viagem no tempo e embarquem comigo nessa jornada pelo passado. Durante a Primeira Guerra Mundial, as lendas sobre os hunos violentando, queimando e assassinando, foram utilizadas como arma pelos propagandistas para acusar os alemães das mortes ocorridas na Bélgica. Enquanto isso, o ímpeto alemão crescia à medida que eles avançavam para a cidade de Namur e o Rio. O chefe do Estado francês, Marechal Joseph-Joschs George, era um homem forte, provocador e distante de suas tropas, e acabou seguindo o escrete de chuva como se fosse um de seus soldados. Na Inglaterra, o ministro da guerra, Marechal de Campo Longe por Eixo, via as coisas com uma clareza brutal e dizia que os alemães estavam preparando seu golpe final sobre a Bélgica. Ele declarou que a guerra seria vencida pela nação que tivesse o último 1 milhão de homens espalhados no caminho do enorme flanco direito alemão. Os últimos 100 mil homens da Força Expedicionária Britânica entraram em formação onde a frente belga articulava-se no centro do comandante britânico, João Frente, que foi abençoado com um subordinado brilhante, o general Horace Desmenti. O exército britânico estava no caminho do beligerante general Alexander von Kluck, líder do poderoso primeiro exército alemão da Força do Norte. Durante a batalha, os britânicos se depararam com os melhores atiradores do mundo, e apesar da artilharia alemã ter feito os ingleses recuarem, foi tida como uma vitória americana e os sobreviventes passaram a ser chamados de homens que usavam uma medalha especial chamada Estrela de. Os franceses eram tão inexperientes no início da guerra que enviaram soldados para o fronte em 1914 usando calças vermelhas, mas logo perceberam que os atiradores alemães podiam vê-los em um segundo. Essa prática foi imediatamente abandonada. Quanto ao perigo mortal que seus exércitos corriam, o inútil Plano 17, um ataque frontal ao centro alemão, resultou em desastre. Os franceses não usaram ações esportivas nem ataques rápidos, apostaram tudo na audácia e morreram por ela. Ao norte, a Força Expedicionária Britânica estava sendo desperdiçada em uma série de trágicas batalhas, às vezes para desacelerar os alemães e outras, porque seus homens, exaustos, tinham força para atirar, mas não para andar. O exército alemão aproximava-se de Paris, e a cidade estava pronta para evacuação. Mulheres choravam pelas ruas enquanto o rolo compressor alemão. No início de 1915, os alemães invadiram tanto os campos orientais quanto os ocidentais esperando ganhar impulso em ambos os frontes. Embora os russos tenham recuado para a vastidão russa, a dupla Edimburgo conseguiu tomar Varsóvia. Ao mesmo tempo, os austríacos lutaram contra os sérvios, com um resultado infrutífero de 100 mil mortes. Enquanto isso, os alemães conseguiram atrair o Império Otomano para lutar do seu lado, mas isso significava enfrentar os russos no Cáucaso e, quando as forças britânicas estivessem no Iraque, teriam que enfrentá-los lá. A área em torno de Constantinopla, atual Istambul, com o Estreito de Dardanelos, que liga o Mar Egeu e o Mar Negro, era importante porque era a rota mais plausível para as forças ocidentais fornecerem suprimentos militares para a Rússia. Apesar das tentativas turcas de penetrar na Rússia pelo Cáucaso terem sido bloqueadas em dezembro, os russos pediram ajuda à Inglaterra para se livrar da ameaça ao sul. Os britânicos e franceses estavam determinados a tomar Dardanelos e planejaram uma campanha terrestre naval combinada, a maior operação até aquele momento. Winston Churchill, como Lorde do Almirantado, foi um dos principais arquitetos da ideia. A tentativa das frotas britânica e francesa de tomar Dardanelos através de uma batalha naval resultou no afundamento de 3 navios. A tomada de Dardanelos teria que ser realizada por um exército vindo do mar. O ponto escolhido para o ataque foi a Península de Galípoli.
A luta na Batalha de Gallipoli foi soberba por parte dos defensores, liderados pelo general alemão Lima. Em pouco tempo, os soldados aliados perderam suas oportunidades táticas e estratégicas para avançar e se dirigiram para um verdadeiro desastre. Os soldados foram atacados pelas forças turcas nas praias cercadas por montanhas inexpugnáveis, de onde a morte era imposta sem interrupção. Em 3 dias, 1/3 da força de ataque havia sido morto. Em julho, as mortes na Batalha de Gallipoli ultrapassavam a marca de 50.000 nomes, como Baía de Chuva e Andranzac tornaram-se símbolos de coragem. O primeiro-ministro britânico destituiu Winston Churchill de seu posto. O poeta escreveu sobre soldados e frentes de batalha. Ele observava as sombras verdes escuras de um pequeno rio, enquanto seus pensamentos eram frágeis diante da grande felicidade que sentia. Apesar de poucos ganhos, a matança continuava, e a campanha foi encerrada em novembro, quando não havia mais ninguém para convocar. Em 1916, 6.007 soldados ingleses haviam morrido, incluindo voluntários e soldados profissionais. Casados morriam juntamente com solteiros, levando comunidades inteiras ao desaparecimento. Batalhões de amigos foram treinados juntos em regimentos e brigadas, mas isso se mostrou desastroso em 1916 e 1917, quando comunidades inteiras foram dizimadas. O ponto escolhido para o ataque foi Verde, e o alvo era o sistema de fortificação centralizado em Verdão. Esse ataque foi chamado de Operação, que significava local de execução. As bombas caíam a uma velocidade de 100.000, e os franceses, assustados com o uniforme e farrapos, levantavam-se das valas para a defesa. As trincheiras e casamatas foram destruídas e o general Rei Felipe caiu. Ele encerrava as ordens do dia sempre com palavras animadoras, mas depois de quase 6 meses de luta, a exaustão e a falta de munição causaram o cessar-fogo. Na Europa, o petróleo fez a diferença, e os ingleses queriam expandir seu império e tomar o controle do petróleo, então muitas tropas foram colocadas no Egito e na Mesopotâmia. A campanha inglesa teve derrotas na Mesopotâmia, mas sucesso na Palestina. O general, além do coronel tinha homens, atiçou as chamas da revolta árabe contra os turcos e se tornou um metro, ficando conhecido como Homens da Arábia. Na Europa, a luta continuava, e o elenco mudou muitas vezes, mas foi em 1917 que a Rússia sofreu as consequências mais sérias da guerra. No início de 1917, os exércitos russos foram dissolvidos, deixando o império desgovernado e causando revolta em outras cidades. A resposta do governo foi a abdicação do czar Nicolau II, levando à queda da dinastia Romanov. Então acabou a gasolina de sua ofensiva. Chegaram ao campo de batalha de Somme, literalmente um deserto. Não havia água. Esses tinham poucas estradas, e quando as tropas alcançaram o outro lado, começaram a pilhar. Encontraram os suprimentos, que não viam há 4 anos. O ataque foi interrompido. Os aliados precisavam de um comandante-geral, o general Ferdinand Foch. Foch apresentou o seu ocorrido. Eu lutaria sem descanso, lutaria no fronte de Amiens. Votaria em Amiens, voltaria atrás de Amiens, lutaria o tempo todo. Jamais me renderia. Foch foi escolhido. A operação percorreu 2.000 km², 90.000 prisioneiros em 12 regras. Posso as forças exaustão para seguir em frente. Nessas batalhas, 838.000 soldados foram mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. Ninguém podia arcar com tais perdas. Mas os alemães não se recuperaram antes de 12 anos. Finalmente estavam derrotados. O que levou os americanos à sua primeira guerra em grande escala foi quando um ataque repentino alemão fez um avanço sobre as linhas francesas e britânicas por trás do elevado Chemin des Dames. Foch enviou a 2ª Divisão Americana com sua Brigada Marinha, comandada pelo general James, para ajudar na área sitiada. Foi um pedido de Foch no dia 30 de maio, Dia da Memória. Chegando lá, passando por franceses gritando "a guerra acabou", os americanos ficaram encurralados nas margens, lutaram contra um inimigo que usava metralhadoras e artilharia. Mais uma vez,
Paris foi ameaçada e novamente o governo francês resolveu partir. Os refugiados foram na frente. Por fim, disse a possibilidade de perder para isso tornou-se aparelhos. No dia 1º de junho, a 3ª Brigada Americana e a Brigada Marinha iniciaram a rota para auxiliar os franceses. Os alemães vindos de Chantilly invadiram a estrada, indo para um belo local de caça. O general Arbor disse a seus fuzileiros: "Não cavamos trincheiras para nelas cair. Os fuzileiros ficarão onde estão." Foram 3 semanas de terríveis batalhas. No final, os fuzileiros podiam dizer que a vitória era totalmente deles. Foi uma pequena vitória, mas que instigou a imaginação dos americanos. Uma semana depois, a Merck Paz foi estampada nas primeiras páginas de todos os jornais americanos: "Os fuzileiros salvam Paris", em Belial. Isso aborreceu o exército e ainda aborrece. Em alguns quartéis, o entusiasmo era grande. Na América, o povo sofria falta de carne, gás e luz em suas casas. A Primeira Guerra Mundial foi um evento cataclísmico que deixou marcas profundas na história da humanidade. Além dos milhões de mortos e das consequências políticas e sociais, a guerra também trouxe avanços tecnológicos e mudanças econômicas significativas. As novas tecnologias destrutivas que surgiram na Primeira Guerra Mundial mudaram a face da guerra para sempre e trouxeram consigo consequências inimagináveis para o futuro. Além disso, a guerra também abalou a economia mundial, deixando países devastados e gerando uma crise sem precedentes. No entanto, apesar dos horrores da guerra e das consequências econômicas e políticas, a Primeira Guerra Mundial também marcou um momento de transformação na história da humanidade. A guerra impulsionou inovações tecnológicas e científicas que transformaram a sociedade e a forma como vivemos até hoje. Além disso, a guerra também desencadeou mudanças políticas que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial foi um evento marcante que mudou o curso da história da humanidade para sempre. Seus impactos ainda são sentidos nos dias de hoje e nos lembram da importância de valorizarmos a paz e a diplomacia como soluções para os conflitos internacionais. Gostou de aprender mais sobre a Primeira Guerra Mundial e seus impactos na sociedade? Então, não perca mais nenhum conteúdo e inscreva-se agora no nosso canal para receber novos vídeos toda semana. Queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que achou deste vídeo e se gostaria de ver mais conteúdo como esse. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a criar um canal cada vez melhor. Além disso, ao se inscrever, você terá acesso a um conteúdo exclusivo e diverso sobre diversos temas históricos e culturais. Então, não perca tempo e inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo e se tornar parte da nossa comunidade de aprendizado. Obrigado e esperamos você nos próximos vídeos.